Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre musculação em idosas hipertensas. Bem, todo mundo sabe que o exercício físico ajuda a controlar a pressão arterial, principalmente de pessoas idosas, e isso não é diferente para a musculação. O problema é que algumas pessoas respondem mais e outras pessoas respondem menos quando a gente fala em pressão arterial. Ou seja, quando as pessoas são submetidas a um determinado protocolo de treinamento físico, algumas pessoas apresentam uma queda maior da pressão arterial e outras pessoas apresentam uma queda menor depois de um determinado tempo de treinamento. Ou seja, algumas pessoas apresentam um controle pressórico mais eficiente do que outras. Isso é denominado de responsividade ao treinamento e pode se manifestar no controle da pressão arterial, no controle glicêmico, no ganho de massa muscular, no ganho de força e em outros parâmetros avaliados. Por exemplo, tem um estudo muito interessante que foi publicado por pesquisadores brasileiros em 2018, onde eles utilizaram 39 idosas, das quais 27 eram hipertensas e 12 eram normotensas. Essas idosas foram submetidas a 10 semanas de treinamento resistido, que você conhece por musculação. 10 semanas dá 2 meses e meio. Elas treinaram 2 vezes por semana. O treinamento ele foi supervisionado por profissionais de educação física e foi realizado de forma linear, ou seja, inicialmente elas começaram a treinar com um alto número de repetições e uma carga mais baixa, e na medida que as semanas iam passando, eles iam diminuindo a quantidade de repetições e aumentando a carga. Por exemplo, nas semanas iniciais de treinamento, elas começavam treinando entre 12 a 14 repetições máximas com a carga menor, e no final da intervenção, lá na 10ª semana de treinamento, elas estavam treinando entre 6 a 8 repetições máximas com uma carga bem maior. Então vamos lá. No final da intervenção, no final das 10 semanas, os pesquisadores separaram essas idosas em responsivas ou respondedoras e não responsivas ou não respondedoras, de acordo com o percentual de queda da pressão arterial. Então como é que eles fizeram? Eles fizeram assim: as idosas que apresentaram uma queda maior do que 2,5% na pressão arterial sistólica eram classificadas como respondedoras. E as idosas que apresentaram uma queda menor do que 2,5% na pressão arterial sistólica eram classificadas como não respondedoras, ok? O que é que aconteceu? No final da intervenção, eles verificaram que todas as idosas hipertensas, normotensas, respondedoras e não respondedoras apresentaram quedas significativas na pressão arterial. Então aí nós temos o primeiro recado do estudo. O treinamento resistido com a musculação é efetiva, é uma modalidade efetiva para promover controle pressórico em idosas, tanto hipertensas como normotensas. Esse foi o primeiro recado, certo? O segundo é o seguinte: quando eles foram separar as idosas respondedoras das não respondedoras, aí eles viram diferenças. Por exemplo, as idosas respondedoras tiveram uma queda na pressão arterial sistólica de 7,8 milímetros de mercúrio. Já as idosas hipertensas não respondedoras tiveram uma queda na sistólica de apenas 3,7 milímetros de mercúrio. Quando eles foram para as normotensas, ou seja, as idosas que tinham a pressão arterial normal, elas também apresentaram quedas na pressão arterial. Só que as respondedoras apresentaram uma queda de 8,5 milímetros de mercúrio e as normotensas não respondedoras apresentaram uma queda de 5,7 milímetros de mercúrio. Então repare que as respondedoras, independente de serem hipertensas ou normotensas, tiveram quedas mais significativas na pressão arterial quando comparada com as não respondedoras. Um ponto a se observar nesse estudo é que todas as idosas hipertensas, normotensas, respondedoras, não respondedoras, apresentaram ganhos significativos de força muscular em todos os exercícios testados. Portanto, o protocolo de treinamento foi eficiente em promover controle pressórico e ganhos de força. Agora, claro, as idosas que não eram respondedoras, que não eram responsivas,
tiveram um controle menor da pressão arterial. E aí o estudo sugere o seguinte: para as idosas que não eram responsivas, seria interessante utilizar outras estratégias de intervenção, como, por exemplo, o exercício aeróbio. Porque se as idosas não responderam tão bem ao treinamento de força, né, musculação, quando a gente fala em controle pressórico, provavelmente elas vão responder melhor ao treinamento aeróbio. E o inverso também é verdadeiro. Se uma idosa faz treinamento aeróbio, mas ela não responde tão bem em termos de controle pressórico, seria interessante fazer a troca de modalidades e ela treinar força, treinar musculação, porque se ela não responde tão bem com o aeróbio, provavelmente irá responder bem com o treinamento resistido, com a musculação. O importante é não ficar sedentário, ok? Um abraço, pessoal, até mais.